últimos 20 anos, você sempre esteve em evidência, que você é um homem público, né? E desde sua juventude nesses movimentos sociais. O Zico, jogador Zico, outro dia me ensinou um ditado que diz o seguinte: a gente precisa ter duas coisas na vida para ser um vencedor. Uma é memória e a outra é paciência. Aí eu perguntei, mas como assim memória e paciência? Ele falou, memória para sempre lembrar de ter paciência. Então, como você é uma pessoa muito visada, antes de falar de transporte, como é que você consegue tocar em frente todos os dias esse grande desafio que é ser um homem público? O que deve ter de pedido de emprego, de reclamação. Muita gente pede dinheiro emprestado também, deputado? Às vezes. Toninho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho dois princípios muito importantes no meu dia a dia. Primeiro, quem está na política, ela tem que ter paixão pelo povo. Se ela não tiver paixão pelo povo, ela não tem paciência, ela não tem disposição. E ela tem que agradecer a Deus todos os dias a oportunidade de dialogar e de servir ao semelhante. Porque, querendo ou não, há um texto nas Escrituras que diz: melhor é servir do que ser servido. Quando isso é um lema na sua caminhada de vida, independentemente de estar ou não na política, isso ajuda muito você a enfrentar a adversidade. Às vezes a gente tem aquele receio de achar que pode ser enganado pelos outros. Isso é da própria vida. O importante é aquilo, é a real intenção e motivação que no seu interior processa quando você dialoga com uma pessoa, seja para dizer o sim, seja para dizer o não. Essas coisas são necessárias. E tentar administrar os equívocos, as limitações, porque eles são também inerentes da própria pessoa humana. Deputado Waziri Roure, ao vivo, presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. O Celson tá doido para falar alguma coisa ali, o nosso jornalista de plantão, entendeu? Então você fica frio aí, entendeu? Que nós vamos falar agora de transporte público. E olha, esse tema, ele é um tema espinhoso, mas outro dia eu estava conversando com o governador e ele falando da saúde. Eu falei, governador, o seu maior problema, na minha avaliação, o seu maior desafio é o transporte público. Porque sem transporte, o sujeito não consegue nem chegar ao hospital. E o que a Câmara Legislativa pode fazer para melhorar essa situação? Toninho, na realidade, nós, quando no início da gestão do novo governo, do governador Agnello, nós debatemos aquele que foi o plano diretor de transporte urbano. Brasília, praticamente pela primeira vez, e diga-se de passagem, os estudos que se deram essa proposta não foi nem no governo do Agnello. Os estudos que assentaram essa proposta veio do governo anterior. E o governador entendeu que aquilo era um dos pontos primordiais do processo de resgate de Brasília. Brasília, ao longo dos anos, foi convivendo com o processo da cartelização. E este processo construiu impérios no transporte. Impérios no transporte. É verdade. E é desnecessária, a população acompanha, ela é inteligente. Tivemos o episódio do alternativo, que foi um grande problema, trouxe enormes traumas para o próprio BRB, com as chamadas cooperativas. Tentaram criar um sistema fora da legalidade, e o próprio Ministério Público arguiu, e a arguição procedia. Aquilo que podia ter sido feito de maneira mais bem estruturada, como o governo Agnello, o governador Cristóvão fez, que foram pela primeira vez a licitação das vans. Brasília conheceu um sistema que se construiu, se sedimentou, mas que infelizmente os olhos cresceram para alguns e acabou dando no que deu. E agora Brasília está enfrentando um processo de licitação. Não há outro caminho, não há outro caminho. E as empresas precisam se enquadrar no interesse público. Essa questão da concessão, a minha única preocupação é que o governo, ao entrar nesse processo, ele já deveria ter equipado a TCB
para fazer as intervenções necessárias e as suplementações diante de eventuais paralisações, esvaziamento, tira-se veículos novos de Brasília. Né? Nós sabemos que essas coisas existem, o governo não tem uma fiscalização eficiente. Agora, eu estive inclusive essa semana com o diretor do DEFTRANS, eu fiquei absolutamente admirado com o empenho e a determinação deles fazerem as coisas acontecer. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Infelizmente, nós estamos numa verdadeira guerra, Toninho. E em guerra, nós temos baixas. Eu não tenho muita promessa para dar para ninguém nessa questão. É uma questão que tem que ser enfrentado como operação de guerra. Não há outra saída diante de um sistema cartelizado. Pode haver algum tipo de intervenção? Bom, isso é possível. Eu acho que o governo não pode descartar essa possibilidade, porque essa prerrogativa ele tem exatamente para usar em momentos que precisa. Já tem 2 licitações consolidadas, 2 bacias consolidadas, faltam 3 outras e o governo precisa agir rápido. Na minha leitura, quem hoje está moroso no processo é o governo na tomada de decisões, porque todo governo tem que saber comprar brigas quando o interesse público está acima das questões. Se isso ocorre, nós saberemos que o povo mais cedo ou mais tarde estará ao lado daqueles que soube defendê-los. Deputado Wazir Roure, presidente da Câmara Legislativa, ao vivo, é o nosso convidado do Fala Autoridade nos Cabeças da Notícia, 7h40. Diga, Terrinha, 93208474, o torpedão da FM 104 ao vivo. Tá bombando o torpedo aqui, pergunta que chegou para o deputado aqui. Bom dia, Cabeças. Terrinha, fala para o deputado aí para ele liderar um projeto que possibilite assim a viabilização do trem. Seria uma opção, não, deputado? Principalmente ali para 040, ali o pessoal que vem da 040, ali vem daquela... Esse projeto, o projeto do famoso trem que vem de Lusiânia para Brasília, esse é um tema bastante presente. Há um problema técnico extremamente difícil, que é a questão da bitola. A bitola em que foi estabelecido esse projeto, hoje ela está sucateada, obsoleta nas novas tecnologias existentes. E o que nós temos de muito positivo é o BRT, que já está avançado, mas eu acredito que agora com a estiagem a gente possa ter uma celeridade na obra. E no meu entendimento, o calendário atrasado do BRT, que vem de Planaltina, Sobradinho para o plano piloto, que é um empréstimo. E aí me permita, Toninho, lembrar que nós botamos no encerramento do ano passado essa autorização para que o GDF formatasse um empréstimo junto ao BNDES para essa nova modalidade que essa parte da cidade vai conhecer, além daquilo que foi um empréstimo para a ampliação ali de Ceilândia e Samambaia das novas estações de metrô, consequentemente dando mais capilaridade a esse sistema moderno, além do próprio viaduto. Esse é outro calendário que, no meu modo de entender, está atrasado ali no centro de Taguatinga para poder permitir o escoamento mais eficiente naquela confluência de vias. Agora, 7h41. Quem está ouvindo os Cabeças da Notícia neste momento é o professor Grangeiro do Gran Cursos, é o nosso amigo Rodrigo Orengo, da rádio Band News FM, e também o meu querido Estevão Damasio, da CBN. Um grande abraço a todos os jornalistas, os blogueiros também, e o pessoal do jornal Guardião. Isso aí. Não é The Guardian não, hein? O Guardian é o portal de notícias, Guardian Notícias. O jornal impresso que está na rua, a gente aportuguesou e fica mais fácil para o povo falar, Guardião.